De discípulo do Senhor Jesus Cristo, soldado da Igreja de Jesus, você que é membro do corpo de Cristo, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Discípulo nesta noite de segunda-feira. Que Deus abençoe demais a sua vida, que Deus de fato possa estar falando poderosamente ao seu coração nessa noite. Que Deus te inspire, que Deus te encoraje, te motive nessa noite. Daqui a pouquinho nós começamos o nosso papo hoje, um tema muito gostoso: compromisso e envolvimento. Compromisso e envolvimento, para começar a aquecer os nossos motores para entrarmos no mês de outubro, no nosso mês de planejamento, né? Uma igreja que não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Então é importante nós sabermos, enquanto igreja, para onde nós vamos. Daqui a alguns minutinhos nós começamos. Eu só vou aqui compartilhar nas nossas redes sociais a nossa live. Você vai se apresentando. Quando você coloca um boa noite, eu sei que você está chegando, né? Eu vejo aqui tem pessoas online, mas eu não sei quem é. Então coloque o seu boa noite para a gente saber. Fale do som, da imagem, se está tudo em ordem, tudo ok aí. Isso é muito importante para todos nós. Amém? Vamos compartilhar aqui com os irmãos, né? Parece que tá bom o som aqui. Para mim parece que tá bom. Mas vamos lá. Vamos copiar o link e vamos compartilhar no nosso WhatsApp. Você pode também convidar o irmão, convidar os irmãos da igreja. Gente, vamos participar, né? Compartilhe o link com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir uma mensagem, gosta de aprender mais da palavra, gosta de estudar a palavra de Deus, né? Compartilhe com ela também esta live. Isso é de grande importância, né? Que bom, olha só, já estamos com um grupo bom aqui de pessoas chegando. Isso é maravilhoso, é bênção do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu vou entrar no meu Instagram também, para termos mais alcance nesta live de hoje. Como eu falei, live de aquecimento. Nós vamos aquecer os motores aqui hoje, né, para nosso mês de outubro. Importante você saber que a Igreja Presbiteriana Independente aqui em Betânia, aqui em José Bonifácio, entrará em outubro um mês de planejamento. Aí quem chegou aqui, meu irmão Cristiano, Deus abençoe sua vida, meu irmão, grandemente, fortaleça aí o seu coração, que você seja grandemente edificado pela palavra. Mês de outubro, então, é esse mês especial, mês de planejarmos com a igreja, sonharmos 2022, ouvirmos a voz do Espírito Santo sobre o que Ele tem para nós, o que Ele tem para a igreja de Jesus Cristo, o que Ele tem para a nossa comunidade, né? A Edna entrou aqui. Edna, você é importante aqui, viu? Você, seu maridão aqui, para trazer as ideias sobre Ubarana. Eu quero ver lá as ideias de Ubarana, acerca da congregação de Ubarana, da congregação de Pantaninho também. Tudo, nós vamos falar de tudo, irmãos. Outubro vai ser um mês maravilhoso, especial, hein? Espero que você não deixe de vir, né? Às vezes as pessoas falam: pastor, planejamento é chato. Não é não, é divertido. É sonhar a igreja, é sonhar a nossa comunidade, é sonhar a missão da igreja nesta cidade, em Ubarana, em Pantaninho. É sonhar junto com o Senhor, né? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, são mais altos do que os nossos, e Deus pôs esta igreja nesta cidade para ser instrumento da graça dele, para proclamar o evangelho de Jesus às almas perdidas, machucadas e feridas. Amém? Daqui a pouco a gente começa. Você quiser ficar com a sua Bíblia já aberta, abra ela lá em Atos, no capítulo 6. Daqui um minuto nós começamos. Eu vou entrar aqui no Instagram também, e nós já vamos começar, ok? Vamos entrar aqui no Insta. Deixa eu entrar aqui, tá verificando.
Deus abençoe você, meu irmão, que entra aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Discípulo. Hoje o tema compromisso e envolvimento, aquecendo os motores para o mês da reforma, mês de outubro, mês de planejamento da nossa amada e querida igreja. Muito bem, você está aí com o seu texto aberto, então, de Atos capítulo 6. Se você reparar bem no texto de Atos capítulo 6, você vai ver que Atos 6 fala de um homem muito importante, porém que teve uma passagem pela Bíblia e pela história da igreja muito rápida. Pelo menos a história contada sobre ele é uma história muito rápida, né? Que é a história de Estevão. Estevão foi um homem de Deus, um servo de Deus, né? Mas que foi morto pelos judeus por conta da sua fé, por conta do seu engajamento. E aqui vem as palavras do nosso tema: por causa do seu compromisso e do seu envolvimento com a obra de Deus, com a igreja e com a obra de Deus. E esse é o convite que eu faço para você nesta noite. Vamos bater esse papo gostoso, não é demorado, hoje vai ser rápido, mas eu espero que seja um papo edificante para a sua vida, para o seu coração, e que aqueça, inflame o seu coração do fogo do Espírito, para que você se envolva cada vez mais com a igreja e com a obra de Deus. Essas duas palavras, compromisso e envolvimento, elas andam juntas. Por quê, pastor? Elas andam juntas. Vamos pensar no casamento. Não adianta o homem afirmar e ir lá no cartório, depois na igreja, diante de Deus e de todo mundo, firmar com a sua esposa um compromisso de ser um marido, né? Na igreja ele vai dizer: eu vou ser um marido segundo as escrituras sagradas. Ele faz o compromisso e fala com ela e põe a aliança no dedo. Não adianta que a hora que chega na casa ele não se envolve, por exemplo, nas questões domésticas. Ele não se envolve nas finanças da igreja, da casa. Ele não se envolve na educação dos filhos. Ele não se envolve com a família, né? Você já deve ter visto histórias, por exemplo, de homens que se casam, mas continuam mais fiéis aos amigos, gostam de sair sozinho, não dão atenção para os filhos, não estão nem aí com o dinheiro. Ele pega o salário dele, dá na mão da mulher e fala: se vira, né? Ou seja, ele fala de compromisso, mas não tem envolvimento. Não tem como isso acontecer, né? Quando falamos de compromisso, falamos de um envolvido com o outro e com a vida do outro. Isso é muito importante, nós vamos entender isso. Quando a gente fala para casais, uma das imagens que a gente costuma usar é a imagem de duas massinhas de cor diferente. Lembra daquelas massinhas de modelar de criança? E aí a gente mostra que todo compromisso ele resulta no envolvimento. Aí você junta as massinhas, mistura ela e já não tem mais duas cores, mas uma cor nova, né? Agora um pertence ao outro. Sendo assim, entenda isso que eu estou dizendo, o compromisso cristão assumido na sua conversão é um convite ao envolvimento com tudo que se relaciona a Cristo. Olha como muda a perspectiva. A sua conversão não foi um compromisso com a religião, com a igreja, de simplesmente participar das atividades da igreja. Não! Quando você se converte, você assume um compromisso de se envolver com tudo que está relacionado à igreja. Quando você faz a sua pública profissão de fé, se você lembra bem disso, você se comprometeu em participar ativamente da vida da igreja. Participar da vida é se envolver com a igreja, com os seus ministérios,
com os seus dons, com os seus talentos, né? Com as suas qualidades, é se envolver no sustento da igreja, né? Tem gente que fala, pastor, não, eu ajudo de outro jeito. E em Jerusalém o número dos discípulos aumentavam. Também um grande grupo de sacerdotes que demonstram uma vida de intimidade e relacionamento fundamentados aqui na ousadia, na alegria e no amor. Estevão nos mostra uma disposição por amar as pessoas muito grande, né? Até mesmo quando ele aceita a incumbência de ser um diácono, alguém que serviria as mesas das viúvas gregas, né? Aqui ele fala nos aponta a ideia de um amor que resultava na ação de seguir os mandamentos de Jesus, né? Alguém de fé, alguém cheio do Espírito Santo, é alguém que está engajado em amar a Cristo e, por consequência, seguir os seus mandamentos. É alguém que vive para Deus e que Cristo vive nele, como Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 2. Uma vez que a imagem de Cristo, então, é restaurada na sua vida, e que Deus, por meio do Espírito Santo, vem habitar em você, a sua vida passa a ser a vida do Cristo, e não mais a vida da carne. Perceba, alguém como eu e você, cheios do Espírito Santo, somos alguém que já não levamos a vida segundo nós mesmos, segundo o eu, mas segundo a Cristo. Isso nos fala de uma vida de oração, fala de vida de entrega, vida de adoração e principalmente vida de obediência. O que Estevão nos mostra é que um sincero envolvimento vai além do mero conhecimento, mas é o princípio do compromisso com Deus. Fala-nos que um compromisso com Deus leva-nos a um envolvimento com Cristo, com uma relação sincera com Cristo, uma relação de seguir Cristo, as suas ordens. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. A igreja de Cristo, por meio de cada um de vocês, cada um de nós, ela anda ouvindo e obedecendo a Cristo Jesus como Senhor da igreja, como cabeça da igreja. Ok, irmãos? Amém? Entenda isso. Na nossa igreja presbiteriana, ou presbiteriana independente, né? De modo geral, nas presbiterianas, né? Deixa eu sair daqui porque eu não sei o que aconteceu. Aqui, agora voltou. De modo geral, na igreja presbiteriana, nós temos o pastor e o conselho. O conselho, ele exerce uma função pastoral de cuidado e administrativa. O conselho, ele é aquele que avalia tudo que chega até ele e faz com que a coisa aconteça. Mas não significa que quem não é do conselho não tem voz. Isso é um grande equívoco dentro da igreja presbiteriana, muitas vezes. Você tem voz, você tem opinião. Você pode sim procurar um pastor, um presbítero. Você pode dizer, olha, eu quero começar um trabalho, eu quero começar um ministério novo, eu quero discipular pessoas, né? Você pode fazer isso. Lógico, o pastor, o conselho é a autoridade, tem que passar por nós? Tem, claro que vai passar por nós. Mas é a título da autoridade, do gerenciamento dos trabalhos da igreja, né? E isso é muito importante, mas você precisa entender que você é importantíssimo do corpo de Cristo. Mas antes de mais nada, você, por ser importante e essencial no corpo de Cristo, precisa julgar o seu grau de envolvimento
com Jesus Cristo. A sua relação de submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Como está isso na sua vida? Como é isso para você? Escreva aí nos comentários. Como você se considera? Você se considera uma pessoa subordinada, obediente, submissa ao senhorio de Jesus Cristo? Você tem ouvido e seguido a voz do Mestre Jesus? Isso é interessante. Escreva aí nos comentários para a gente saber, ok? Vamos seguir mais um pouquinho. O compromisso cristão também passa pelo profundo envolvimento com as pessoas. Oh, Pai querido, eu estava olhando um livro, eu até cito aqui o Philip Yancey. Eu estava hoje lendo um outro livro do Philip Yancey, que ele fala da igreja. Ele fala o título do livro é Eclipse da Graça, se não estiver errado, e ele fala da igreja como um instrumento da graça amorosa de Deus. Só que ele traz isso numa perspectiva de questionamento. Ele questiona a igreja, se de fato a igreja ela tem sido um instrumento desta sociedade da graça amorosa de Deus. Ele aponta elementos da igreja na perspectiva de quem não é da igreja, ou seja, como que as pessoas do mundo veem você e eu enquanto cristãos, enquanto evangélicos. Ele fala do contexto dele, norte-americano, e ele fala que a visão das pessoas que não são cristãs deles é uma visão muito ruim, de pessoas arrogantes, de pessoas hipócritas, de pessoas sem empatia, sem sensibilidade, pessoas julgadoras. E ele vai pondo uma série de adjetivos aí, falando com relação à igreja na perspectiva do mundo. Pois bem, quando você vai para Atos, lá no capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja crescia, Deus acrescentava os que iam sendo salvos, e que a igreja caía na simpatia do povo. A igreja começa a ser vista pelas pessoas, não pelos líderes religiosos da época, mas pela população normal ali, como um povo que estava com disposição de amar, de acolher, de cuidar, de trazer uma mensagem de amor e não uma mensagem de julgamento e punição. Ele também conta no outro livro dele, Philip Yancey, Roseli, Deus abençoe, a igreja, por que me importar? É um livro muito interessante. Ele afirma isso na década de 90, final da década de 90, Roberto, Deus abençoe, que 3% da população da Índia era denominada cristã. Contudo, segundo ele, 1/3 dos recursos para a saúde no país vinha dos movimentos cristãos. Ou seja, o indiano, isso era muito interessante, sempre relacionava o cristianismo à assistência a um parente, ou à cura de uma enfermidade, né? O cuidado do cristão. Ou seja, o que ele diz era que os indianos olhavam a fé cristã na perspectiva do amor. Este povo ama, esse povo cuida, esse povo acolhe. Deixa eu contar um pecado meu, que eu considero uma atitude muito arrogante da minha parte. Eu era jovem ainda, não era pastor ainda, e no meu anseio de evangelizar, eu me lembro, veio um homem, um senhor totalmente alcoolizado, conversar comigo. E se você já conversou com uma pessoa se alcoolizada da rua, elas gostam muito de falar. E ele começou a falar.
Ele começou a falar, num determinado momento eu interrompi ele e comecei a falar em cima dele, e ele foi ficando quieto, eu fui falando, ele me queria falar, eu não deixava ele falar, e aí uma hora ele parou e falou: pera aí um pouquinho, para, só você quer falar? Nós estamos num diálogo, por que só você quer falar? E eu me lembrei dessa história porque nesse outro livro do Philip Yancey, do Eclipse da Graça, ele fala isso, que os cristãos, eles têm sempre algo a dizer, mas têm muita dificuldade de ouvir. É muito interessante essa ideia para a gente começar a pensar no compromisso e envolvimento, profundo envolvimento com as pessoas. Para que exista um profundo envolvimento com as pessoas, é necessário que tenhamos uma boa audição. É necessário que nos coloquemos no lugar do outro. É necessário que criemos uma conexão com as pessoas, uma empatia com as pessoas. O Estevão diz que fazia milagres e prodígios no meio do povo, porque era um homem envolvido com as pessoas. Ele sabia da necessidade das pessoas, porque ele ouvia essas necessidades. Estevão entende que somos membros uns dos outros, inseridos uns nos outros, como falamos lá no nosso estudo de 1 Coríntios 12, mas precisamos ir além disso também e entender que eu preciso me conectar com os de fora, que essa conexão com o de fora é fundamental, envolvimento com o de fora é fundamental. Nossas igrejas mais tradicionais têm uma certa dificuldade com esse envolvimento com os de fora, porque as nossas igrejas, eu não estou falando só aqui de Bonifácio, não, estou falando de outras igrejas, das IPIs de modo geral, de muitas IPIs, são igrejas familiares que estão demasiadamente ou conectadas somente com família e não com os de fora. Olha, pastor, meu primo veio na igreja. Olha, meu tio veio na igreja. Meu irmão veio na igreja. Quem mais veio? Não vi. Eu me lembro de uma vez, de uma situação numa igreja muito complicada, uma igreja também familiar, em que um casal jovem queria que eu abençoasse a união deles. E eu fui lá, abençoei, orei com eles. Não foi na igreja, foi numa casa e tal. Só que eles não eram crentes, tinham uma série de dificuldades, questão de uma pensão, de um dinheiro que eles precisavam. Eles não queriam casar no civil. Eu expliquei para eles a necessidade de casar no civil e tal, mas eu orei por eles. Ali na hora eu entendi que aquilo era graça de Deus, e me comprometi com eles e caminhar com eles. Pois bem, anteriormente a isso havia acontecido uma outra situação. Um senhor que tinha sido da igreja há muitos anos, mas tinha cometido uma série de erros e tinha sido disciplinado pela igreja, não aceitou a disciplina da igreja, abandonou a igreja. Agora ele estava voltando para a igreja, e o conselho foi unânime a dizer: vamos agir com graça com o nosso irmão, não importa que ele tenha feito o que ele fez, nós temos que ser graciosos com esse irmão. Era parente dos presbíteros. Quando eu então orei por aquele casal, explicando a verdade para eles, da importância do casamento, da fidelidade de Deus e tudo mais, mas orei por eles, uma pessoa, membro dessa família, veio me questionar: tá, pastor, o que o senhor fez está errado. Eu falei: por quê, irmã? Não, porque eles tinham que ter casado, o senhor não podia ter orado por eles. Eu falei: mas é a graça de Deus? Ah, pastor, mas... Eu falei: engraçado, o teu parente lá, você não me questionou, né, irmão? Ah, é diferente. Lógico que é seu parente. Com os nossos parentes nós agimos com graça, e com os outros não. Isso está errado. Nós temos que entender o que está passando na vida das pessoas. Não estou falando aqui, mas a gente vai ser conivente com o pecado.
estou dizendo que nós vamos primeiro amar as pessoas. Nós temos que abençoar as pessoas. Jesus, certa vez, cura um enfermo que pede para ser curado. Depois da cura, um cego, depois da cura, ele encontra o cego. E Jesus fala assim, agora, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus primeiro curou o cego. Jesus primeiro demonstrou o amor, o evangelho. Depois vem a santidade, a santificação. E é isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós estamos aqui gritando para o mundo, falando o nome do pecado das pessoas desse mundo. Irmão, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Não adianta você falar para ela que é pecado o que ela está fazendo, apontar o dedo, não ouvi-la e já ficar detonando ela, soltando um monte de versículo na cabeça dela. Ela não vai entender, ela precisa se converter. Ela precisa saber, sim, que ela é pecadora, mas ela precisa ouvir que Deus a ama e ver esse amor de Deus através da sua vida, do seu acolhimento, da sua amizade, do seu companheirismo. É isso que a igreja fazia, é isso que Estevão fazia. Apresentar a Cristo como o Salvador, como aquele que liberta. Paulo, quando conclama Timóteo, ele fala: participa das minhas cadeias. Envolvimento com as pessoas fala de participar da história do outro, fala de buscar o outro para andar junto, para aprender, para ensinar, para lutar as crises. O cristão comprometido então com Deus, preste atenção nisso, não fica alheio à vida do seu semelhante, não fica alheio à vida do próximo, não fica alheio à vida do vizinho. O compromisso dele com Deus leva ele a se envolver com o outro. Jesus resume a lei em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos, eles andam juntos. O amor a Deus, o seu amor a Deus, ele vai automaticamente te impulsionar a amar o próximo e a se conectar com ele, se envolver com ele em amor, para que ele, experimentando o amor de Deus, ele encontre a Jesus Cristo e a graça de Deus. Compromisso e envolvimento. E o primeiro envolvimento é com Jesus, ao senhorio dele. Segundo, é com o próximo. Se envolva com as pessoas. Amém? Agora, o compromisso cristão, e assim olhando ainda mais um pouquinho para a vida de Estevão, passa pelo dedicado envolvimento com o trabalho da igreja. Estevão foi escolhido para servir as viúvas gregas. Ele não pestanejou, ele não questionou, ele não falou: eu não quero fazer isso. Ele foi eleito, ele assumiu o compromisso e o papel que ele tinha que exercer. Ele entendeu, e preste atenção, que o trabalho da igreja, seja ele qual for, é um chamado de Deus para servir as pessoas. Ele entendeu que o trabalhar na igreja é um chamado de Deus. Ok? Deixa eu te fazer uma segunda pergunta antes de continuar nesse terceiro ponto. Eu pedi para você escrever aí para mim como está o seu
envolvimento com Jesus Cristo, como anda a sua submissão a Jesus. Agora eu quero te perguntar como está o seu envolvimento com as pessoas, com o teu próximo. E eu não estou falando do teu parente, estou falando do seu próximo, daquela pessoa que, do teu vizinho, do teu amigo de trabalho, né, do teu cliente, né, do teu funcionário, com o teu patrão, né, o teu envolvimento com as pessoas aí que você, com os seus amigos de infância, da faculdade, da escola. Como é esse envolvimento? É um envolvimento que transmite o amor de Jesus? A pessoa percebe Jesus por meio do seu amor? Essa é a segunda pergunta. Agora vamos ao terceiro ponto, né? Você, então, o compromisso cristão passa pelo envolvimento com Jesus, um envolvimento com o próximo e com o envolvimento dedicado ao trabalho da igreja. Porque eu entendo que a igreja é um chamado para servir pessoas com as quais eu estou envolvido profundamente. A igreja é um meio, olha lá, Roseli colocou aqui brilhantemente, servindo a Deus e ao próximo sempre. Amém, irmã? É isso aí, vamos continuar firme nessa. Isso é bênção de Deus. Ele aceitou e se dedicou com responsabilidade e humildade. Lembra do que eu falei lá, voltando um pouquinho, 1 Coríntios 12, responsabilidade, compromisso, né, ciente de quem é, ciente de si mesmo e com humildade, ou seja, não com autocomiseração, não sei fazer nada, e também não com soberba, eu faço tudo sozinho, mas servindo, se colocando a serviço do outro, a serviço da igreja, com todos os dons e talentos que você tem. Entendemos isso quando lemos 1 Coríntios 1,58. Olha o que diz lá: portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre abundantes, dedicados, né? Ir além do esperado. A palavra abundante vá além do esperado. Isso é maravilhoso. Aí você deixa o seu pastor feliz, você deixa o seu pastor encantado quando ele te pede algo, ou o conselho te pede algo, ou tem algo para fazer na igreja, e a hora que ele vê, você não fez só o que foi pedido para você, você foi além, você fez melhor, né? Eu gosto muito da história da empresa. Lógico que a igreja não é empresa, mas tem uma história que eu gosto muito, que um rapaz foi promovido. O rapaz tinha 3 anos de empresa, ele é promovido a gerente, e existia um outro rapaz lá que já estava há 15 anos na empresa e nunca tinha sido promovido, e o rapaz ficou muito bravo, foi lá falar com o gerente, com o seu chefe: como assim? Esse rapaz 3 anos já é promovido, eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca me deu oportunidade. Aí o gerente disse assim para o rapaz de 15 anos atrás: vai lá embaixo, tem uma quitanda ali, compre uma maçã para mim, né? Ou algumas maçãs. O rapaz foi e trouxe um saquinho lá com 3 maçãs. Pegou as maçãs: aqui, senhor, tá pronto. Muito bem. Chamou o rapaz dos 3 anos: rapaz, vai ali na quitanda ali, compra umas maçãs para mim. O rapaz foi, desceu, ele voltou com uma sacola. Olha, eu fui ali naquela quitanda, mas as maçãs estavam muito feias, então eu andei mais uns quarteirões, tinha uma outra, e eu encontrei essas maçãs maravilhosas. O preço dela inclusive estava mais barato do que essas que o senhor me pediu para comprar, e como sobrou um dinheiro, eu trouxe também aqui umas peras que estavam lindas também, para o senhor poder degustar. Se o senhor não gostar de peras, dá para alguém, né? Mas eu consegui, com o dinheiro que o senhor me deu, comprar, além das maçãs mais bonitas, mais baratas, e pude comprar pera também. E aí ele olhou para o rapaz que estava há 15 anos na empresa e disse: entendeu a diferença? Porque ele foi e você não. Você está fazendo a obra de Deus. Dê o seu melhor, faça o que Paulo diz: seja abundante a obra, faça um trabalho árduo, porque é para a obra do Senhor.
E ele termina o texto dizendo: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês jamais será inútil. Isso é compromisso e envolvimento. Eu não faço só o que me pede, eu faço além. Esse ponto eu acho fantástico. Estevão, olha para o texto. Estevão, ele foi designado a levar alimento para as viúvas. Não é isso que ele tinha que fazer? Essa era a tarefa de Estevão. Mas ele fazia mais, ele fazia prodígios, ele fazia sinais entre o povo. Olha que interessante, irmãos. Ele ia além. Um cara de sabedoria, quando falava, cheio do Espírito Santo. Percebe a diferença? Paulo então deixa claro que estar envolvido com o trabalho da igreja significa firmeza que não se abala diante das crises ou dos ataques ou das dificuldades. Compromisso e envolvimento com a obra da igreja tem a ver com entender que a gente trabalha com gente que é perfeita, que não é perfeita, que é imperfeita. Que não pode haver desânimo. Que você deve ficar firme. Não se abalar, não se abala. Pelo contrário, conversa com as pessoas, né? Ore com elas. Não critique. Aqui, envolvimento é não ficar criticando. Lembra que a gente está envolvido com as pessoas? Depois as pessoas vão ver você criticando o povo da igreja. Fala, não quero saber da igreja, não. Vai lá, só tem gente ruim. Dedicação que chama a fazer o melhor e mais além. Confiança que mesmo diante do cansaço, creia nisso, tudo que você fizer segundo a vontade de Deus vai trazer resultados para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Precisamos perguntar então se estamos envolvidos com Deus. Precisamos perguntar se estamos envolvidos com Jesus, se estamos envolvidos com as pessoas e se estamos de fato envolvidos com a comunidade. Pois dizemos que temos compromisso com Deus, compromisso com as pessoas e compromisso com a igreja, mas o compromisso ele só aparece quando é visível o seu envolvimento com Cristo enquanto Senhor, com as pessoas por meio do amor e no trabalho da igreja por meio de uma dedicação constante. Até que ponto você está disposto a dizer sim, eu me submeto a Jesus? Até que ponto você está disposto a amar as pessoas e trabalhar na igreja com dedicação? Antes de seguir os seus desejos e seus sentimentos, antes de tomar decisões precipitadas, embasadas somente em suas verdades ou motivado por suas circunstâncias, lembre-se que a vontade do Senhor Jesus precisa ser soberana na vida daquele que se diz discípulo e é comprometido, ou se diz comprometido. Amém, queridos? Que legal, que delícia esta pequena mensagem. É só para aquecer o seu coração. E hoje nós falamos então de um compromisso que precisa gerar, para que seja de fato compromisso, um envolvimento. Primeiro, com Jesus. Segundo, com o próximo. E terceiro, com a igreja. Sobre o envolvimento com as pessoas, aqui vem um ponto muito interessante. Amar as pessoas que nos amam é fácil. Amar as pessoas que nós não gostamos é que é difícil. Mas Paulo diz, ou melhor, Jesus disse no Sermão do Monte, que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, servir os nossos inimigos. Quem é os nossos inimigos? Aquele que nos fez mal, aquele que nos chateou. É esse que a gente tem que amar, né? É esse que a gente tem que se dedicar também, irmãos. Amém, queridos? Amados, eu sonho com a igreja comprometida e envolvida. Eu sonho, eu quero ser assim, eu busco de Deus ser assim, sempre. Envolver com você
o meu compromisso me faz me envolver com você, te amar, e eu te amo mesmo. Amar essa igreja, cuidar dessa igreja. E eu conto com você, em nome de Jesus, para que a gente possa estar cada dia mais comprometido com ela, envolvido com ela. E eu vou ver muito desse compromisso e envolvimento agora em outubro. Não deixe de participar do mês do planejamento. Não deixe de dar a sua ideia. Não deixe de conversar. Vou repetir aqui para a Edna, para os irmãos de Pantaninho também. Venham, participem. E tragam ideias para o Barana e para Pantaninho. Quero ouvir de vocês. Quero ver lá anotado lá as ideias sobre as nossas congregações. Amém, queridos? Deus abençoe as nossas vidas grandemente, a sua vida. A partir da semana que vem, já vamos estar em outubro e vamos ter um tema especial relacionado à Reforma Protestante. Vai ser muito gostoso o nosso papo de discípulo. Não perca, eu vou fazer o post do tema e vou colocar nas nossas redes sociais. Amém? Vamos orar juntos? Pai querido, que grande desafio que o Senhor nos coloca, Pai, à frente. Sermos luz do Senhor, sermos canal do Teu Evangelho, proclamadores desse Evangelho, aqui em Bonifácio, em Pantaninho e Ubarana. Que desafio grandioso é esse, Pai? Por isso, nos leva de todo o nosso coração, nos leva a um compromisso e um envolvimento com Cristo Jesus, como Senhor. Um envolvimento amoroso com as pessoas, ó Pai. Não só da nossa família, mas aquelas pessoas que a gente tromba por aí, papai. Nos leva a um compromisso, Senhor amado, com a Tua igreja. Um envolvimento dedicado à Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe a cada vida que está aqui hoje, que vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe você. Amanhã eu não vou estar aqui na cidade. Vou estar em Marília, mas volto amanhã mesmo, no final do dia. Vou buscar meu pai. Orem por nós, pela viagem. Orem pelo meu pai, que vai estar fazendo uma consulta na quinta-feira. Mas teremos amanhã um ciclo de oração. Participe do ciclo de oração. Se envolva na vida de oração. Uma igreja que ora é uma igreja que compreende melhor a vontade de Deus para ela. Ore, venha orar, venha interceder aqui pela nossa cidade. Um tempo de oração precioso, das 2 às 3 horas da tarde. Amém? Quarta-feira, noite de esperança, tempo gostoso, é só presencial. Participe, é um tempo de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe meus irmãos aqui que estão no Insta. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E Deus abençoe você aqui também que está no Facebook. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus.